Olá, internautas, Pastor Jonias. Lição 3, Deveres da Família à luz da Bíblia. Texto áureo: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5 e 8. Verdade aplicada: como cristãos, devemos conservar a família no seu conceito original, dentro do plano de Deus. Nossa lição está assim estruturada e carrega deveres que competem ao casal, deveres que competem aos pais, deveres que competem aos filhos. Esta revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel, tem como temática, nesse primeiro trimestre de 2016, casamento e família, que é o projeto de Deus para o bem-estar da sociedade. Tendo em vista essa temática, gostaria de, antes de adentrar nessa lição, fazer algumas considerações preliminares. A interpelação que ecoa nos cartórios do registro civil desse nosso Brasil é porque os casamentos estão durando cada vez menos e tramitam mais processos de divórcio do que do próprio casamento. Veja, divórcio por tempo de casamento, que eu cataloguei no site esses dados estatísticos. Menos de um ano, 1,8%. Veja bem, de 1 a 4 anos, apenas 19% permanece casado. De 5 a 9 anos, 20,8%. Veja que vai diminuindo. Vai aumentando o percentual de divórcio e diminuindo os casamentos feitos. 10 a 14 anos, 14,9%. 15 a 19 anos, 11,4%. 20 a 24 anos, 11%. 25 a 29 anos, 9% permanece casado. 30 a 34 anos, 6,1%. 35 a 39 anos, apenas 3,4%. E veja bem que acima de 40 anos, apenas 2,6% permanecem casados. Então, à medida que aumenta o tempo, aumentam os divórcios, diminui o casamento. É algo muito sério. Deveres conjugais do casamento. Nós temos dever de coabitação, dever de cooperação e dever de assistência. No dever de coabitação, de que resulta a obrigação de os cônjuges viverem em comunhão, compartilhando a mesma casa e o mesmo leito. Os cônjuges estão confinados a uma situação limite, ou seja, dentro de um mesmo leito, uma casa, e aí a tendência da rotina. Dever de cooperação, que impõe aos cônjuges, por um lado, a obrigação de socorro e auxílio mútuos, e por outro lado, a obrigação de assumirem em conjunto a responsabilidade inerente à vida da família que fundaram. No momento do enlace matrimonial, assume uma responsabilidade, que é fundar uma família. E aí, a responsabilidade é grande, porque tem o dever de cooperar
para que essa família se perpetue. Dever de assistência, que atribui a cada um dos cônjuges, por um lado, a obrigação de prestar alimentos e, por outro lado, a obrigação de contribuir para os encargos da vida familiar. Então, veja bem, os deveres de coabitação, de cooperação e de assistência. Os cônjuges estão responsabilizados, portanto, a seguirem deveres que lhes são inerentes. Deveres que competem ao casal. Deveres do marido. O marido deve amar a esposa como a si mesmo. Isso está em Efésios capítulo 5, versículo 28 e 33. Quem não ama a si mesmo, como irá amar alguém? Deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. É uma figura de linguagem aqui, uma comparação. Efésios 5, 25. Esse é o amor sacrificial que funciona sem exigir recompensa, nem visando benefício. Não tratar a esposa asperamente, nem se irritar contra ela. Aí temos a confirmação na referência bíblica, Colossenses capítulo 3, versículo 19. Tratá-la com dignidade, considerar a esposa como a parte mais frágil, e aí temos confirmação em 1 Pedro 3,7, assumir o papel de cabeça do casal, não com autoritarismo, mas com amor. E aí nós temos confirmações bíblicas em 1 Coríntios 11, 3 e Efésios 5, 23. Ser o provedor material, emocional e espiritual, assim como Cristo alimenta a sua igreja e cuida dela. Saber como convém agradar a esposa. Além disso, deve governar bem sua casa própria. Então veja bem que o dever aqui do marido é algo que clama alto. Deveres da mulher. As esposas devem ser submissas aos seus maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Deve respeitar o marido na sua missão, mostrar ao marido honestidade e temor, ter espírito manso e tranquilo, ser adjutora e companheiro do seu esposo, saber como agradar ao marido. A esposa deve administrar o lar sem preguiça, sem desleixo e com sabedoria, para edificar sua casa. Nunca negligenciar as suas funções, mesmo tendo outras ocupações. Esses são deveres que competem às mulheres. Deveres mútuos. Muitas atividades domésticas são de responsabilidade dos dois, do marido e da mulher. Então, marido e mulher podem revezar. Por exemplo, a disciplina e correção dos filhos.
o acompanhamento escolar e o ensino dos deveres de casa. O lazer dos filhos e a orientação na escolha da profissão ou de um futuro promissor. Os pais devem dar o exemplo de vida dentro da ética e da moral, condizendo com a palavra de Deus, para os filhos copiarem. Também é de responsabilidade do casal levar seus filhos para a igreja, principalmente a escola bíblica dominical, e dar as devidas atenções espirituais. O homem deve ajudar a mulher nos trabalhos domésticos. A mulher também pode ajudar o seu marido no orçamento familiar. Os dois são responsáveis por manter a união saudável. Então há deveres mútuos. Nesse ponto 1 nós vimos então os deveres do marido, da mulher e deveres mútuos. E a compreensão que deve existir entre o casal para que haja um revezamento nos deveres quando eles são deveres mútuos. Deveres que competem aos pais. E aí nós temos que criar os filhos na admoestação do Senhor. Os pais são espelhos para os filhos. Precisam tomar cuidado com as palavras que não edificam, com as atitudes insensatas e os exemplos negativos. Criar os filhos na administração do Senhor. Ensinar a criança no caminho em que deve andar. Não adianta só mostrar o caminho, tem que ir junto. Aí Provérbios 22:6, dar instruções devidas em todo lugar, em todo tempo. Os pais não devem deixar para a igreja, a escola, o mundo e a vida a tarefa de ensinar seus filhos, pois é dever primeiro dos pais ensinar os filhos o princípio de que na vida não se pode fazer somente o que se quer. Ensiná-los também que na vida não teremos tudo o que queremos. Aqui é algo muito sério. Temos como pais a responsabilidade de criar os filhos na administração do Senhor. Ser sacerdote, amigo e conselheiro dos filhos. O sacerdote é que desenvolve o sacerdócio no lar. A leitura da palavra, a oração, o jejum, a dedicação às coisas santas no lar, orientando os filhos, amigo e conselheiro dos filhos. Não é só ralhar, não é só mostrar com palavras, mas com exemplo. Ser amigo, conselheiro, estar junto. Ele tem que ser um exemplo. Exemplo daquilo que fala. Exemplo daquilo que lê, daquilo que admoesta no lar. Deveres que competem aos filhos: honrar, respeitar e obedecer aos pais. A honra dos filhos aos pais é um mandamento com promessa. Quem assim o faz, certamente terá vida longa e será bem sucedido na vida. Ser orgulho para os pais. Filhos que se tornam obedientes e praticantes da palavra de Deus
são bem-sucedidos, se projetam e podem ser orgulho para os seus pais, ao invés de vergonha. Quantos filhos que se notabilizam e se tornam um referencial no lar por obedecer aos seus pais, e aí são o orgulho do pai. Aceitar a correção e a disciplina dos pais. Os filhos precisam estar na égide dos pais, sob a orientação dos pais, e não podem digredir disso. Precisam acatar a correção e a disciplina. Porque a correção e a disciplina direcionam os filhos a ter um desfecho feliz, final, a ter uma caminhada segura ao longo da vida. Nessa lição vimos os deveres que competem ao casal, deveres do marido, da mulher, deveres mútuos, e que precisa haver revezamento quando esses deveres são mútuos. Deveres que competem aos pais, criar os filhos na administração do Senhor, ser sacerdote, amigo, conselheiro dos filhos, ser exemplo. O pai é aquilo que fala como exemplo. Deveres que competem aos filhos: honrar, respeitar, obedecer os pais, ser orgulho para os pais, aceitar a correção e a disciplina dos pais. Questionário: cite um dos deveres do marido. Amar a esposa como a si mesmo. Cite um dos deveres da mulher. A esposa deve ser submissa ao marido. Cite um dos deveres que competem aos pais. Os pais precisam ser exemplo de vida. Qual é o papel dos filhos? Honrar, respeitar e obedecer aos pais. Como a Bíblia chama o filho que não aceita a correção do seu pai? Filho tolo. Que Deus nos abençoe e nos guarde para bem orientar nossos